Salve Toys, sejam bem-vindos, eu sou o Taz Assunção. E eu sou o Marcos e hoje nós vamos falar quem é o Frank Castle, o justiceiro da Marvel. Ele foi criado por Gary Conley, John Romita e Rosa Andu. Sua primeira aparição foi em The Amazing Spider-Man 129. O Justiceiro foi contratado pelo Chacal para assassinar o Homem-Aranha. O Justiceiro acredita nessa história que o Homem-Aranha é um bandido. Afinal, a mídia faz com que isso aconteça. A imagem do Homem-Aranha já não é muito boa. Então, por isso, ele aceita o serviço. Mas com o desandar da história, ele percebe que na realidade o verdadeiro vilão era o Chacal e não o Homem-Aranha. Isso também acontece na animação do Homem-Aranha de 1994, onde o Justiceiro caça o Homem-Aranha. Num período que o Homem-Aranha está com 6 braços, então ele está um mutante e realmente ele acredita que ele é um monstro. O Justiceiro não é bem visto pelos heróis, afinal seus métodos não são muito corretos. De maneira nenhuma, heróis como o Capitão América e o Demolidor, por exemplo, aceitam suas práticas. O Justiceiro é muito bem treinado, ele usa armamento pesado, sai com bazuca nas costas no meio da rua para caçar os bandidos. Nas histórias em quadrinhos ele é extremamente violento, muito mais do que a gente viu aí em filmes, séries, etc. Frank Castle vem de uma família italiana e toda a sua criação é baseada na Igreja Católica. Tanto que ele foi criado para ser um padre, assim como a maioria da família dele é assim. Porém ele não se adaptou porque ele nunca foi muito bom com perdão. Por isso ele desistiu de ser padre e se alistou na Marinha Americana. Depois que Frank voltou da guerra, ele se casou e teve um filho e uma filha. Frank sempre amou muito sua família e se dedicava totalmente a ela. Mas um dia o mundo de Frank desabou. Ele estava num belo dia com sua família no Central Park e de repente começou uma disputa de gangues, tiro para todo lado e sua família inteira foi morta. Os bandidos acreditavam até mesmo que ele estava morto, mas Frank sobreviveu. Quando os bandidos descobriram que Frank ainda estava vivo, tentaram assassiná-lo ainda no hospital. Não tendo sucesso, Frank conseguiu se safar. Após isso, Frank foi até a polícia, identificou os bandidos e tentou fazer justiça pela maneira correta. Mas acontece que quem assassinou a família de Frank Castle foi a família Costa, que eram mafiosos muito influentes, então a corrupção corria solta. Frank não conseguiu fazer justiça da forma correta, então ele decidiu que faria com as próprias mãos. Quando Frank resolveu entrar em ação, ele na primeira operação já matou 26 bandidos, deixando apenas um vivo. O cara que Frank deixou vivo era Billy Russo, mas Frank detonou a cara do cara, meteu a cara dele no vidro e para mandar um recado para a família Costa que quem estava ali agora, quem ia fazer justiça era ele. Posteriormente, Billy Russo virou o vilão Retalho, que é muito importante na história do Justiceiro. Todas essas histórias do Justiceiro só aconteceram mesmo a partir do momento que Frank Miller começou a escrever suas histórias. O Justiceiro teve várias HQs importantes, como Ano 1, Zona de Guerra, Exército de um Homem Só, entre muitas outras. Agora que você já aprendeu um pouco mais sobre como foi o surgimento dele nos quadrinhos, vamos falar então sobre o surgimento dele nas telinhas, entendeu? O primeiro filme foi em 89 com Dolph Lundgren, aquele cara grandão que tem dos Mercenários, para quem é mais novo, que não conhece ele, aquele grandão nos Mercenários 1, no 2, que ele é meio doidão, é mais sofrido, chega até uma hora que ele se revolta pros caras e tal. Tem aquela cara de sofrido, aquela cara de nossa, parece que a vida passou por cima dele com um trator. E ele se encaixou muito bem no personagem, foi muito pesado. Tem umas coisas que é da década de 80 no filme que não dá, né? Se você assistir hoje parece uma comédia pastelão. Mas o filme é muito bom e eu recomendo, aliás, o discurso de abertura dele é um discurso icônico para o personagem, tá? Que foi feito para o cinema e depois foi inserido nos quadrinhos. Que é um discurso: onde está a justiça? Aonde está a punição? Em 2004, Thomas Jane encarna o nosso herói, nosso anti-herói, esse justiceiro. E aí, só que é uma pegada um pouco mais leve, um pouco mais jovem, né? É uma coisa mais durante o dia, tem uma coisa meio caribenha. A primeira vez que aparece, inclusive, a caveira, além da camiseta, né? Aquela cena da camiseta do filho dele que é icônica. A primeira vez que aparece ele usando uma roupa de caveira, ele tá usando uma caveira da Santa Muerte. Ele tem uma pegada mais cômica, assim, ele tenta dar um tom mais leve pra ver se encantava a molecada e tal. Tava começando a onda dos filmes de herói, não pegou muito bem.
Não satisfeito com isso, então, ele juntou uma equipe e gravou um curta pesado, violento, do jeito que a gente gosta, só que foi pro YouTube, até por questões de censura, né, de indicação para idade, copyright. É complicado essa questão assim no cinema, o quanto que a academia envolve a coisa da violência, para interferência dos jovens e tudo mais. Procura na internet, no YouTube, tá muito bom, tá? Ele fez muito bem. Ainda tem muita pegada do filme, é uma coisa meio durante o dia, mas sem medo de ser feliz com a questão da violência. E aí a gente tem, em 2008, Ray Stevenson. Ray Stevenson, ele participou do The Walking Dead, ele faz uma participação em vários filmes e séries, ele é um ator muito bom, e eu acho que ele encarnou muito bem, eu acho que foi uma das personificações melhores que teve na tela do Frank Castle, do personagem. Ele vem pesado, ele vem bem firme, ele é durão, ele é de poucas ideias, não fala muito, o negócio dele é atirar e dar soco, ele é bem tático. Teve um furo nos filmes, assim, uma coisa que pra mim é meio problemática, por exemplo, a cena do candelabro, onde ele se pendura no candelabro, fica em forma de cruz e fica girando enquanto atira. E isso eu acho que não pegou muito bem pro personagem, não pegaria pro Frank Castle, que ele é um estrategista militar, né? Passou pela guerra, depois foi pela polícia, e aí então ele virou um justiceiro. Não sei se encaixaria, mas ficou muito bom. Eu gostei muito, recomendo que vocês assistam também. Finalmente a gente chega no Frank Castle atual. O nosso atual justiceiro, que ele tá na série, surgiu no Demolidor em 2016. Vai sair esse ano a série, tá todo mundo esperando, tá todo mundo ansioso para aquele cara surrado, que passa a série inteira cada vez com mais marca, com mais cicatriz, olho roxo, nariz inchado. Ele começou a série bonitinho e ele acabou moído, parecia uma múmia, destroçado. E é isso que a gente quer ver, sem medo de ser feliz, é tiro, porrada e bom. O cara chegou na série do Demolidor no ano passado, em 2016, detonando. Ele foi o top, assim, chegou por cima. Roubou a cena total, ninguém queria mais ver saber do Demolidor, saber da Elektra. O pessoal queria saber do Justiceiro. O cara veio pesado. Depois na Comic Con, e aí os caras até tinham anunciado que por enquanto não ia sair série do Justiceiro, porque, né, vocês já tinham tido várias experiências ruins e não queriam repetir ali, ficar queimando cartucho, porque produzir uma série é muito cara pra depois não ter sucesso. Mas, velho, tem uma coisa no cinema que os caras chamam de win-win, que é quando os fãs pedem, e aí não tem jeito, a produtora, a Marvel, todo mundo tem que ceder e tem que fazer. E foi o que aconteceu. Esse ano, a gente acha que vai ser em novembro, né? Ainda não tem uma data estabelecida, mas esse ano sai a série do Justiceiro. E na Comic Con Experience, o Jon Bernthal, inclusive, já estava falando sobre ele e tal, foi feito um painel do Justiceiro para fazer o lançamento, só que o cara tá numa sacada muito boa, que é o seguinte: ele não tá tratando o Justiceiro como o Punisher, ele está tratando o Justiceiro como o Frank, como uma pessoa, como um ser humano, que ele é sofrido, que ele está buscando justiça, que ele está buscando uma punição para os bandidos que estão aí à solta, porque essa é a pegada dele. Ele não está fazendo isso por vingança, ele está fazendo isso por justiça. E, mano, receita perfeita, tá ligado? A gente quer ver aquele psicopatinha fazendo justiça e punindo os caras. E deixa nos comentários o que você gostou, a sua sugestão, o que você acha que faltou aqui a gente comentar. A gente não pode falar de detalhes da série, por mais que a gente tenha recebido algumas coisas assim da Netflix, mas ainda tem um embargo, né? Você pode ver que nenhum youtuber aí tá falando, não vai ser a gente que vai quebrar essa regra e pagar um processinho. A gente se vê por aí. Fui! Bom, pessoal, se você chegou aqui, muito obrigado. Não se esqueçam de clicar no sininho, deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Valeu!